Olá, pessoal, boa tarde. Hoje é o terceiro dia, do seminário. Eu sou a Lua, vou apresentar para vocês hoje a Sol, minha dupla. Bom, vamos lá. A Sol Camacho Dávalos, Sol, que fala? Dávalos? Dávalos? Dávalos. É arquiteta, formada em 2004 pela Universidade Ibero-Americana da Cidade do México, com estudos na École d'Architecture de Paris, Val de Seine. Em 2008, ela fez um mestrado de Arquitetura e Urbanismo na Harvard. Depois disso, ela trabalhou no Architecture Studio, em Paris, no TEN Arquitetos e no SOM, em Nova York. Fundou o Radar em 2015, mais ou menos, que é um estúdio de projeto e pesquisa em arquitetura. Ela ganhou bolsa para todos os seus estudos, ganhou 2 vezes a bolsa do Fomento Nacional da Cultura e as Artes do México para pesquisa, e os projetos do seu estúdio têm sido premiados internacionalmente, sendo o mais recente o Peter Davis Award com Emerging Architects 2023. A Sol entrelaça a carreira de arquitetura como projeto e fomento cultural da arquitetura. E, nesse papel, trabalhou 10 anos no Instituto Bardi, na Casa de Vidro da Lina, sendo por 5 anos sua diretora cultural. Foi co-curadora do Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza, de 2018, e tem publicado mais de 30 artigos em livros, revistas especializadas sobre arquitetura, patrimônio, urbanismo, pesquisa e acervo de arquitetura. Palestrante, professora, júri, acadêmica, membro de conselhos editoriais, acredita na importância da arquitetura como fundamento da nossa cultura contemporânea urbana. Então, agora, entre o Sol e a Lua, deixo vocês na Terra e boa palestra. Obrigado. Desde que a gente se conheceu, Lua e eu, trabalhamos num projeto em 2014, essa brincadeira está rolando há algum tempo. Te falo que um dia a gente vai fazer um projeto juntos, e acho que semana que vem a gente vai começar um projeto entre a Lua e o Sol. Bom, boa tarde, todo mundo. Eu me sinto em casa, obrigado. Ao mesmo tempo, é muita emoção ter as minhas amigas, colegas do México e ser esse híbrido de ser mexicana e brasileira, e a gente vai construindo essas camadas das pessoas que somos, não? Agora que estou pensando, nem pensei nisso quando organizei a palestra, mas acho que reflete um pouco do meu trabalho. Mas, enfim, boa tarde a todos. A ideia é que seja uma aula, mais do que falar do meu trabalho, que obviamente é o material que eu tenho para falar, é um momento de reflexão para vocês, como estudantes de arquitetura, que é o que interessa. Esses seminários são para vocês aprenderem. E se tudo der certo, vocês vão trabalhar bastante com reciclagem, adaptação, reutilização de estruturas persistentes. Então, por isso me pareceu importante dar um ênfase e conversar hoje sobre isso. Só em São Paulo tem mais ou menos 500 mil de edifícios obsoletos, em desuso, abandonados. E México tem números muito, muito similares. Então, não pensem que vocês vão ficar fazendo retrofits interiores o resto da sua vida, mas pensar e adaptar edifícios precisa de muita criatividade, são desafios muito grandes, e provavelmente, de verdade, seja um dos caminhos mais importantes da nossa carreira. Como a história já nos mostrou, construir em cima de uma cidade, apagar uma cidade, não é a maneira mais sensível de lidar com o território. Tem um desenho do Diego Rivera no Palácio Nacional, apagando a cidade, que ontem a Aisha mostrou de maneira maravilhosa. Então, os mexicanos não temos os melhores exemplos, mas também são mágicos, é tudo sempre uma coisa incrível. Também não é perfeito começar do zero. Então, os exemplos que temos tido têm sido maneiras de construir quem somos como humanidade, tanto a cidade do México como a cidade de Brasília, são maneiras diferentes
e me parece que é a coexistência entre as estruturas já erguidas que deve ser um dos caminhos da nossa profissão, a ser ensaiado, praticado, reiterado, como um caminho de transformação das nossas práticas. A gente tem a melhor das lições, claro. A Lina nos deu no Sesc Pompeia um exemplar que teve quase sem precedentes. Podemos listar a quantidade de edifícios que foram feitos em termos de requalificação, como foi feito o Sesc Pompeia antes dos anos 70, mas a lista é curta, inclusive tem umas pesquisadoras que começam a fazer uma linha do tempo, ia trazer até ela, mas uma linha do tempo dessas adaptações, desde uma perspectiva, obviamente, contemporânea, e é a partir dos anos 90 que isso realmente sobe. Então, a lição da Lina, obviamente, é muito grande, é muito próxima a vocês, mas vocês são, né, os que temos o trabalho do Sesc Pompeia muito próximo, talvez a gente não se dá conta, mas é um grande privilégio. Em seu ensaio, Arquitetura como Palimpsesto, o arquiteto Rodolfo Machado, que foi o meu professor no mestrado, um arquiteto argentino com muitos anos de trabalho em Boston, na parte norte dos Estados Unidos, ele fala, né, adaptar é como escrever, sublinhar, apagar parcialmente é como escrever entre linhas. E fazer isso dessa maneira poética não é tão poético assim, mas se a gente pudesse manter essa poesia, é um caminho muito interessante para perseguir. Se a gente pensa também, eu gosto de pensar em termos do trabalho de Flores e Prats, também um palimpsesto, ou trabalhar, é desenhar sem apagar, né? Flores e Prats são escritores de arquitetura da Espanha, né? Dibujar sem borrar. Esta ideia de que a gente vai desenhando em cima de desenho, linha em cima de linha, é você ir reconhecendo o trabalho dos outros, você reconhecendo o seu próprio trabalho, o seu próprio processo. Dificilmente, como sociedade, conseguimos fazer projetos de cabo a rabo perfeitos. Então, esta ideia de termos a flexibilidade de manter coisas e manter os resquícios do passado são sempre interessantes, né? O palimpsesto é algo reutilizado ou alterado, mas ainda com vestígios visíveis de sua forma anterior. A estética do palimpsesto permite dar uma segunda vida, estender as possibilidades do existente, como fala Francisco de Garcia sobre o trabalho de Lacaton e Vassal na França. Hoje em dia, todas estas imagens são muito conhecidas para vocês, mas são uma porção muito pequena da quantidade de obra civil que existe no planeta. Então, quando a gente fala destes projetos, que talvez você já tenha visto muitas vezes na internet, no Instagram, em todos os lugares, não esqueçam que não é assim a maioria dos lugares. Bom, a gente está num vestígio também, né? Poderia ser quase a Escola da Cidade um palimpsesto desta vida, que é uma vida em cima de outra vida, e de um reconhecimento disso. Então, vocês já estão dentro de uma aula que faz todo sentido, né, para vocês e para todo mundo. E isso, claro, não é uma prática nova. Adicionar camadas aos edifícios e utilizar eles de maneiras diferentes aos que foram originalmente quase tão antigos como a própria profissão. Tem todo tipo de documentos que em vários lugares, inclusive nas Américas, mas, enfim, especificamente em Arles, porque é muito interessante como caso, mas onde uma estrutura se utiliza, se reutiliza, e saibam, continuaremos a abandonar edifícios, a deixar de utilizar edifícios, a deixar de achar úteis, mesmo que foram imensos esforços, algum projeto vai deixar de ter razão de ser para outra geração, para outras ideias, para outro momento, seja cultural, econômico. Então, aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo.
Eu, particularmente, cresci na Cidade do México, que é um imenso palimpsesto, né? Está Cayenne de Madero, é o famoso Palácio de los Azulejos, já foi tudo. No México, a gente cresceu neste palimpsesto de um palácio que vira um noviciado, que depois foi um museu, que depois é uma loja, que depois, de novo, é uma galeria, e depois e são essas camadas que vão fazendo que a cidade seja interessante quando a gente sabe, entende, sabe como trabalhar com isso, né? Eu cresci muito, muito ligada a este edifício, hoje chama o Palácio de Bellas Artes. Minha mãe trabalhava dentro do palácio na minha adolescência, então eu saía da escola e passava horas dentro do palácio. E nessa época, faz alguns anos, se descobriram os desenhos, o projeto original do arquiteto italiano Adamo Boari, um arquiteto que também é muito particular, ele é um arquiteto que trabalhou, um italiano que trabalhou no Brasil, trabalhou na Argentina, trabalhou em Chicago com Frank Lloyd Wright e depois foi trabalhar no México. Ele fez alguns edifícios e foi fazer este edifício, que é este grande, enfim, ícone da Cidade do México. E quando ele foi para a Itália, depois porque começou a Revolução no México, ele levou os desenhos dele para a Itália com eles. E muitos anos depois se acharam úmidos, quase todos eles, a parte de baixo. E quando eu era adolescente, estavam folhando sempre nesses desenhos. Eu nunca tinha visto que os interiores iam ser de um jeito, era para ter jardins por dentro, é para ser de um jeito. A Revolução parou o projeto, teve que se abandonar, e o projeto só foi finalizado 30 anos depois, por outro arquiteto, que chama Federico Mariscal, que desenhou um projeto completamente diferente não só de estilo, materiais, ideias, cores, mas de programa também. Se adicionou um salão de festas, se adicionaram espaços públicos, se repensou o teatro principal. Então, o edifício que me foi mais próximo, quando eu entrei a carreira de arquitetura, era estas camadas, uma camada em cima de outra camada, de dois arquitetos que tinham pensado em dois momentos que eu não tinha nem se conhecido. Sempre me pareceu um tema muito, muito interessante, como quando eu era estudante. Eu fui fazer metade da carreira em Paris e eu morava atrás do Museu d'Orsay. Então, também são projetos que vocês provavelmente já conhecem, já sabem, mas foram muito próximos da minha carreira. E a gente vai criando nossa própria memória. Provavelmente, quando vocês estejam na profissão, vão lembrar do exercício de hoje, estudando a FAO, estudando, enfim, o Teatro Oficina, que faz parte da sua memória. Eu morava a alguns quarteirões deste edifício e me parecia também alucinante o fato de que tinha sido feito, enfim, esta transformação, que é, né, uma antiga estação ferroviária, para o museu. E o que era mais interessante, isso hoje, de novo, volta para mim na hora que a gente está trabalhando, é que quando se pensou, nada disso acontece fácil, né? A gente faz isso num slide e passaram 30 anos. Né? E aqui se passa um slide e foi uma quantidade de política na França, se vai, se volta, a quantidade de projetos que existiram em cima desse projeto. Era para ser um hotel, era para demolir, não para demolir. Então, isso nos ajuda muito a dar perspectiva quando a gente entende isso. Nesse mesmo ano que eu estava estudando na França, que eu fui com uma bolsa, foi quando eu conheci a Loreta, me lembrando de ir para a França. Esse ano inaugurou o Tate Britain, o Tate Modern, na verdade. E, de novo, foram esses 3 edifícios, então, o Palácio de Bellas Artes, o Museu d'Orsay e a antiga estação de energia do Tate, que me surpreenderam e realmente fizeram da minha cabeça, talvez, vieram o que eu chamo os meus maiores professores, né? Eles criaram minha percepção espacial, material, abriram meus olhos sobre os horizontes de uso e programa. Penso que isso tem
25 anos. Então, isso hoje já é mais publicado, mais divulgado, enfim, eram com certeza, obviamente, outros momentos. Mas foram esses 3 grandes professores. Eu fiz questão de relacionar isso, porque, então, o exercício que a gente está fazendo hoje no seminário são os nossos grandes professores. Por isso que a gente está fazendo esses exercícios, né? A ideia é a gente está vendo se faz um anexo, se funciona, se não funciona, mas, na verdade, é só uma maneira da gente estudar e reestudar e aprender, porque a gente tem os professores vivos e os professores do mundo passado, das coisas que deram certo, das falhas, do que deve ser feito, do que deve ser aprendido, o que nos inspira, o que não nos inspira. Então, me parece que essa ideia dos edifícios que construíram a minha cabeça se relacionava muito com os edifícios que vocês também estão estudando. Chegar em São Paulo, o edifício Copan capturou completamente assim meu interesse, a escala dele, o tamanho, a quantidade de programa, a possibilidade, realmente capturou muito minha atenção. E nesse momento, justamente, traz quase 30 anos de abandono, uma porção que hoje vocês conhecem como pivô, mas há 12, 13 anos atrás não tinha nada. 30 anos esteve vazio. 30 anos, acho que ninguém de vocês tem 30 anos. Né? A Fernanda Brenner começou a pensar a ideia de utilizar esse espaço sempre quando você olha para um espaço, você tem que ir lendo, vai, não vai, tira, não tira, quebra, não quebra. E conversando com ela, ela tinha ideia e programa para fazer do primeiro andar para cima, mas não tinha pensado o que poderia ser esse térreo. Né? Esse térreo estava fechado, pintado e completamente... enfim, abandonado, não tinha infraestrutura de nada, elétrica, hidráulica, e muito menos uma infraestrutura social de absolutamente nada. E eu que gosto muito de pesquisa e da ideia de divulgar arquitetura e tal, eu tinha sonhos de que a gente poderia fazer uma imensa galeria, como a que hoje vocês têm aqui embaixo, mas uma galeria de arquitetura, um pouco à maneira do Storefront for Art and Architecture que existe em Nova York. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, olhem, vejam, sigam, enfim, estudem, entendam. Mas é uma peça muito pequena na cidade de Manhattan que basicamente senta para pensar, critica um espaço crítico do pensamento arquitetônico. Pensei, eu acho que é esse o caminho, é esse térreo para pensar, enfim, essas questões. Eu conhecia pouquíssimas pessoas em São Paulo, então a minha maneira de começar foi ir para o acervo, os acervos que a gente estava conversando outro dia aqui, ontem. Os nossos acervos são sempre os nossos melhores aliados. Na época, o acervo ele estava até que em condições de visitar, mais ou menos, mas você podia marcar, podia te ensinar. Hoje em dia ele está fechado, trancado dentro de um container, uma coisa que assim é uma bandeira que teríamos que tomar e ver como e o que fazer com ele. E continuei pesquisando o edifício, entrei em mais de 100 apartamentos, entrevistando as pessoas, entrevistando os habitantes, entendendo o que era esse projeto para poder atuar de alguma maneira nesse térreo. Não sei se vocês sabem, mas tem um cinema, um espaço que era um antigo cinema, o Cine Copan, que é gigantesco na nossa frente, que poderia ser o auditório da Escola da Cidade, de uma maneira maravilhosa, e que ele está vazio. Então, quais são as dinâmicas que deixam que isso aconteça? Né? Temos que ser proativos, eu convido a vocês a serem proativos, a inventarem os projetos, porque os projetos estão aí. Então, esse espaço me permitiu conhecer pessoas, e entre elas conheci a Janaína, que vocês devem ter conhecer muito bem, obviamente sua vizinha, mas na época eu não conhecia e eu estava procurando viabilizar a ideia desta ideia de uma galeria. Janaína me falou: ninguém vai
te dá dinheiro para fazer isso. Bota um restaurante. Eu não sei nem fazer restaurante. Ou seja, eu sei fazer o restaurante, mas eu não sei fazer o restaurante. Não interessa, é de boa, vai nessa, a gente te ajuda a achar amigos e tal. E a gente se animou, e quando a gente fala, sou eu e alguns amigos que eu empolguei, na paixão de utilizar o terreno do Copan. Então, fizemos La Central, algumas das pessoas conhecem. Foi uma loucura, porque o que eu queria era trabalhar com o patrimônio, e aí a gente acabou inventando um restaurante mexicano na cidade de São Paulo. A gente acabava de chegar de Chicago, de Nova York, onde se come comida mexicana em todo canto, então me parecia muito natural. O que a gente foi descobrindo também que não é tão natural assim comer tortilhas na esquina, mas para nós, como a Isha também mostrou ontem, assim, a tortilha é a base. Eu não moro no México há 25 anos e não dá para morar sem. Faz parte, né, do nosso dia a dia. Enfim, foi uma história um pouco de loucura, mas extremamente interessante, porque me permitiu, não foi o Storefront for Art and Architecture, né, mas foi uma oportunidade muito importante de ativar um espaço obsoleto, de estudar arquitetura, de conhecer a cidade melhor e de entender o que significa fazer mudanças em uma estrutura que é grande, que é pesada, e que é pesada em termos reais e conceituais. Conseguimos também, através disso, começar um pouco o escritório, desenhamos essa cadeira que hoje se vende, assim, em muitíssimos restaurantes tem essa cadeira que me deixa muito orgulhosa, e a equipe que ainda tem algumas pessoas também. Conseguimos fazer algumas conexões entre o Brasil e o México, então eu tenho sempre essa vontade de conectar esses dois países que me encantam, então hoje com certeza é um momento bom. Trazemos artistas que trabalhavam entre o México e o Brasil. O Paulo Nassaré tinha feito uma caminhada entre o México e o Brasil, descalço, então a gente, enfim, tinha isso nas paredes, e fizemos desse experimento uma maneira de articular um pensamento arquitetônico. Também me mostrou que os projetos, quando eles estão, quando você trabalha com persistências e com coisas que são de interesse da cidade, mesmo que há 30 anos ninguém trabalhava com eles, com ele, de repente, quando você bota um interesse em um lugar, o interesse de outras pessoas surge. E é uma lição que foi me dando um rigor para entender como trabalhar com outras persistências, né? Quando os projetos fazem parte da memória coletiva, eles carregam significados. Nesse momento, tivemos que discutir constantemente a ideia de fazer mais público esse espaço que todo mundo conhece hoje como essa passagem, como que a gente poderia utilizar, peatonalizar, enfim, sempre uma constante batalha entre isso. Ao trabalhar em edifícios existentes, você trabalha com esse peso. E se trabalha com o peso da casa, essa foto do Nelson Kohn, muito famosa. Não vou contar a história de como chego na casa de vidro, mas você, quando trabalha ali, você trabalha com o próprio edifício arquitetônico, você trabalha com o peso de quem já administra, já conhece, já entende do lugar. Isso significa muitas vozes, muitas opiniões. Eu acho que isso é fundamental para vocês, como estudantes, entenderem que, assim, nunca trabalhamos sozinhos, são vozes e vozes e vozes. E a gente aprender a articular as vozes, aprender a falar com um, a falar com o outro, criar empatia, a subir a voz sem mantendo um certo balance, é quase tão importante como saber desenhar. As duas coisas são importantes. Mas você carrega sempre, quando você trabalha com existências, destas vozes presentes e das vozes do passado, com certeza. Então, nesse momento, sempre
o acervo é nosso melhor aliado. Não tem nada mais importante do que você conhecer bem seu objeto do estudo. Você tem que ser a pessoa que mais sabe do projeto que você está fazendo. Não interessa se tem pessoas que já estudaram. Muitas vezes eu me senti insegura, imagina, todo mundo já sabe sobre a Lina Bobardi, mas aí então você senta e estuda. Então, sentar e estudar, sentamos para estudar a Casa de Vidro, entender ela a fundo, saber, pegamos, eu digo, eu e a equipe que nesse momento estava, cada desenho, cada croquis, cada texto, tudo que estava ao redor da Casa de Vidro especificamente, para poder, então, realmente transformar. E quando a gente fala de transformar, e, de novo, acho que tem tudo a ver com o exercício que a gente está falando da FAUSP, por exemplo, pelo menos no nosso caso, você pode revolucionar um lugar sem mexer um pilar. No nosso caso, nós tínhamos que adaptar mentes, tínhamos que adaptar maneiras de ver o espaço, de vivenciar, de sentir, de enxergar, de cheirar, de esvaziar, de adensar, de ativar, de viver. A Casa de Vidro, durante alguns anos, recebeu exposições, fizemos uma primeira parceria com o MASP, imagina, uma parceria dos fundadores de ambas coisas, né, que durante anos não tinha se falado, a gente pode entrar no detalhe disso, mas transformamos, durante alguns anos, a casa para receber exposições de arte com curadorias sofisticadíssimas, com maneiras de rever a Casa de Vidro. Conseguimos trazer um público que voltava para a Casa de Vidro, que não ia só para conhecer a casa uma vez. Voltamos a colocar a casa como casa. Se fez todo um programa que justamente fazer um balanço entre esvaziar o lugar e voltar com ele. Convidamos artistas para nos sacudir, né, a casa, para por dentro, por fora, para repensar ela com movimento. Era um momento de muita experimentação e de muita ativação, porque tínhamos tinha um grande interesse no próprio acervo. Dentro do acervo está tudo. Já tinha todas as ideias, já estava o movimento, já estavam as cores. Então, na hora que apresentamos para o conselho as ideias nunca eram minhas, as ideias sempre estavam no acervo. Então, essa é uma maneira muito interessante, porque os acervos funcionam, eles nos dão, né, toda esse subsídio para trabalhar. O que a Gabi está trabalhando também das plantas, tem toda a biblioteca e todos os letreirinhos das plantas que a Lina ia comprando, ela ia no mercado, ela ia guardando tudo. Então, o jardim da casa, demos uma atenção especial. A casa tinha sido sempre muito estudada como casa, mas não como casa e jardim. O que foi esse jardim? Esse jardim que foi uma constante construção durante toda a vida. Provavelmente o interesse maior da Lina ao longo do tempo foi mais o jardim do que a casa, que ela rapidamente criticou em algumas maneiras. E permitiu também fazer intervenções que nunca teriam se imaginado, sempre muito respeituoso. Nós podemos ser muito respeitosos com o patrimônio e fazer coisas ousadas, podemos ser muito transformadores e não tocar. Então, o que significa transformar, o que significa conservar, o que significa trabalhar com preexistências, o leque é gigante, como a gente pode pensar. Criamos este pavilhão para algumas dos momentos da época do verão, para poder ter atividades. Entendíamos que trazer mais público nos diversificava e democratizava a própria casa. Quando a casa fica muito rígida, precisamos trazer mais pessoas a ela. Então, esse pequeno pavilhão permitiu fazer muitas atividades, uma coisa que se integrava e respeitava. Conseguimos fazer concertos, palestras, são alunos da Escola da Cidade, palestras do mais variado, né, sobre madeira, e fugir um pouco também sobre o mais
pouco mais canônico, que seria as exposições dentro, e fazer aula de desenho, fizemos aula de exercício, trouxemos balé, enfim, esta ideia de ir transformando um patrimônio sem, obviamente, transformá-lo. Né, adicionar camadas é sempre muito importante. Então, depois de ter trabalhado no centro com o emblemático Copan e ter feito algumas ações na Casa de Vidro que já tinham bastante significado, eu não imaginei que iria trabalhar com algo que carregasse mais significados, mas claro que o futebol ganha de todo mundo. O Pacaembu é um estádio que todo mundo conhece, e é o estádio municipal da cidade, e é quando você entende que os nossos edifícios, eles, quando são de interesse de um público, como seria a Casa de Vidro, por exemplo, eles têm certo significado. Quando eles são do tamanho do Copan, eles têm outro significado. Quando eles carregam uma coisa maior, eles carregam mais significados, mais ideias, mais cuidado, mais pensamento, mais responsabilidade, o que isso significa. Então, provavelmente todo mundo conhece o estádio, a planta, um edifício de 1940, com várias versões, ou seja, só vejam a fachada que era para ser feita, a fachada que a prefeitura, ao final, preferiu. Todas as versões dos edifícios já tiveram um edifício anterior, provavelmente, quando se trabalha nessa escala. Você nunca é o primeiro, sempre já teve alguma ideia, sempre já houveram outras ideias na prancheta. Então, o Pacaembu, que está a poucos, enfim, minutos daqui da Escola da Cidade, passa umas imagens obrigatórias, né, do Tomás Farcas, da inauguração, deste momento do que é uma memória distante do que era o futebol, do que era um espaço de esporte. O futebol como esporte, se a nossa cidade muda, a sociedade também, os interesses também, e o esporte, por exemplo, tem mudado drasticamente. Do que era ao que é hoje, são quase dois esportes diferentes em termos do que isso significa, né? Então, temos sempre que ter esse cuidado de olhar para trás e olhar para frente. Então, estamos sempre trabalhando com essa ideia de olhar para trás, olhar para frente, o que isso significa, para poder trabalhar o melhor que podemos com as ferramentas que temos hoje. O acervo, de novo, é sempre tão importante. Fomos também ver que, na Cidade do México, tinha um estádio quase idêntico, o Estádio Nacional, muito próximo onde a Aisha ontem contava, La Condessa, do José Villagrán, que foi um dos primeiros edifícios, o primeiro, talvez, do José Villagrán. Ele foi demolido completamente, fizeram depois uma habitação, mas nos deu subsídios para entender a forma, as ideias, as entradas. No México, em Helsinki, o edifício é muito similar. Isso também não está nos acervos, mas né, essa grande marquise com 15 metros de balanço, ela, né, você entende, as referências eram, este em particular e o de Berlim eram estádios olímpicos, então provavelmente essa informação fluía um pouco na época. Então, as referências que se tinham na época, elas viajavam também e estão claramente marcadas nesta pesquisa. Isto, a ideia de pesquisar, eu coloco algumas das imagens, mas a gente pegou as plantas, as escalas, tudo. Ir a fundo, não só ficar na internet, importantíssimo no acervo, vou repetir isso muito, porque é o que nos deu o subsídio e nos dá a segurança para trabalhar com o projeto, porque temos fontes de ideia, de
razão de fazer algumas das manobras que fazemos em termos arquitetônicos. No caso de Berlim, também um projeto similar, da época de 36, o Pacaembu é de 36, o projeto, em 40 ele é inaugurado, e ele é repensado recentemente, com uma imensa demolição das arquibancadas. E também outra coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos, e provavelmente todos os professores também saibam, é que a gente não tem que ter medo nunca a levantar o telefone assim, ligar. Quem fez isso? Então, hoje em dia, não pode ser mais fácil do que você... Então, ligamos para os arquitetos da Alemanha para entender como eles tinham lidado com os órgãos de preservação lá. E hoje em dia, o mundo é tão conectado que nós podemos trabalhar de uma maneira realmente conectada. A situação do Pacaembu, quando eu conheci como profissionalmente, já tinha ido várias vezes, inclusive, estava assim. Ele estava vazio, não. Ele estava obsoleto, sim. Ele precisava de alguns reparos na cabeça do público, do privado, de todos os vizinhos. Sempre precisava de um... Tem pessoas que chamavam precisa de um tapa, tem pessoas que falavam precisa de um restauro maior, tem pessoas que falam que estava vazio, tem pessoas que falam que estava cheio. Enfim, o leque de pensamentos ao redor do uso e o estado do Pacaembu são muito grandes. Mas a nossa vivência e a nossa eu e meu escritório e eu, a comunidade de arquitetos com a qual eu trabalho, aqui temos registro. Quando nós fomos contratados como consultores do projeto. Então, não chamaram para fazer o projeto. O projeto é um processo bastante longo de aprovação da prefeitura, dos órgãos de patrimônio, que eles tinham desenhado este edifício. Então, é um processo longo, onde se faz uma espécie de um concurso arquitetônico, não para fazer o projeto, mas para traçar os parâmetros possíveis para você fazer uma licitação. Podemos entrar nesses detalhes. Mas o ponto é que o patrimônio tinha escrito no Diário Oficial, quase como uma lei, que nós precisávamos fazer um edifício com essas dimensões, que devia ter um vão de 120 metros de vão livre, sem nenhum pilar. O que se chamava da maior façanha de ponte na América Latina. Então, e estava já pronto para ser feito. Pronto para ser feito, quer dizer, pronto para ser desenvolvido como projeto. Quando nos convidam como consultores, e eu fui convidada especificamente como consultora, porque eu entendia sobre patrimônio e entendia sobre urbanismo e um pouco a escala e várias outras coisas, era para assessorar os arquitetos que iriam desenvolver este projeto. E a primeira coisa que a gente falou é: para que você tem esse vão tão grande, imenso? Enfim, você não tem a Avenida Paulista, você não tem enfim, não tem um vale, não tem um rio, não tem... Então, a ideia de fazer isso, você precisava de umas fundações muito grandes, que não é só a questão do tamanho, porque a intervenção de hoje ela é gigantesca. Era onde estão essas fundações? Essas fundações precisavam que a gente retirasse todas as árvores do Pacaembu. Então, todas as árvores das laterais. Então, foi o primeiro questionamento, só que já estava escrito, tem que ser um vão de 120 metros. E a primeira consultoria que demos é: não tem que ser. Eu falei: não, mas tem, está escrito na lei. Eu falei: não, mas você argumenta com as coisas certas e não precisa ser. Mas não só isso, enquanto se desenhava a maior ponte do planeta, que não tinha, enfim, muita razão, que estavam só concentrados nesta peça, que ela é importante, de fato, vocês vão ver, enfim, não tem como não ser, é uma intervenção, é a que mais chama atenção, uma nova peça dentro do Pacaembu, mas para nós dava curiosidade, sempre coloco, acho que é o único selfie que eu tirei de mim, mas que a gente ficou durante 2 meses dessa consultoria, indo todos os dias, todas as pessoas do escritório no Pacaembu. Falamos: vamos dar uma
mergulhada mesmo dentro do Pacaembu e entender o que é, o que significa, quais são as pessoas que usam, quem usam, como usam e o que está errado desse uso, o que está certo desse uso. Então, durante um ano, fizemos uma consultoria da compreensão do lugar. O lugar, de fato, precisava muito mais que um tapa. E agora vocês vão ver, as estruturas tinham várias quase colapsando. E nós, ao final de um ano, entregamos um pouco mais. Enfim, entregamos 3 cadernos, né? Então, fizemos um caderno de contexto histórico completo, um caderno de inventário arquitetônico. Então, levantamos cada cadeira, cada corrimão, cada porta, cada luminária, cada tudo, e um caderno de diretrizes para intervenção. E quando a gente falou das diretrizes para intervenção, nunca falamos do edifício novo. Fizemos uma grande planta de um grande térreo, que é esse térreo ativo, é um térreo que eu sempre chamo de um tapete da cidade que a gente traz para dentro do Pacaembu. O esporte tem mudado, muito foge, imagina, a maioria das coisas não estão sob o controle da arquitetura, com certeza, mas a ideia do futebol que permanece intacto no seu campo, ele se utiliza no máximo 30 dias por ano. Então, 30 semanas, né? Se você tem um jogo de futebol, se você tiver 50, um jogo cada semana, são 50 dias no ano. A gente falava, temos 365 dias no ano, 50 são utilizados com futebol. O que a gente faz com o resto dos outros 300 dias? Vamos trazer a cidade para dentro. E trazer a cidade para dentro, se o campo de futebol ele era intocável, então a gente só podia trabalhar dentro, basicamente, do clube, que já era muito interessante, ou seja, trabalhar da metade para cá, mas não podíamos trabalhar com esta parte, porque, claro, podíamos fazer um passeio, que é o que nos interessava muito, mas como a gente fazia para ativar este grande térreo que existia do mesmo jeito que existe o Museu do Futebol. E a inteligência do Pacaembu, que continua sendo isso, é que ele permite uma cota, que foi o que permitiu a construção das arquibancadas, que é quase como se o Pacaembu foi tão inteligente, projeto que falaram, daqui a 80 anos, se nós pudéssemos fazer projetos que permitem mudanças há 80 anos sem alterar a sua essência, nós estamos, enfim, de parabéns. Então, com a experiência da conversa com os alemães em Berlim, entendemos que demoler as arquibancadas não mudava a configuração do edifício e trazia muitos benefícios para a gente poder, sim, ter o que nos interessava, que era a ativação do térreo. Então, se acontece o edifício, beleza, pode acontecer, eu acho que é importante, por muitas razões, porque é uma colaboração público e privada, e por outras razões é mais importante também que a cota que une o bairro do Pacaembu, o bairro de Higienópolis com o bairro do Pacaembu sejam conectados e que seja público, mas o que a gente pode garantir é que esse acesso ele é público, e entre mais metros quadrados de acesso público a gente garanta, mais metros quadrados de benefício a gente traz para a cidade através desse equipamento, que é diferente de uma praça, né? Não é a mesma coisa a Praça Charles Miller ou um parque que um equipamento que, enfim, tem um seu uso, etc. Então, o que mais nos interessava como projeto era este projeto, o projeto deste espaço. Então, onde você passeia e tem uma permanência no térreo, você pode sentar aqui, você pode tomar um café aqui, você faz uma rua, enquanto acontece futebol, beleza. Se não acontecer futebol, não interessa, está ótimo, você pode ver o campo, você pode imaginar o Pelé jogando aqui, mas você vive esse espaço, então você usufrui desse magnífico recinto que é o Pacaembu. Isso envolvia demolir as arquibancadas, com certeza. O elemento da arquibancada, que é de concreto, não alterava nenhum dos elementos que definem o edifício como arquitetônico. Então, quando apresentamos esta planta, finalmente, depois de alguns tempo, nós viramos os arquitetos líderes do projeto, já não os consultores que durante um tempo fomos. Convencer a ideia de... Então,
do que nós tínhamos recebido no papel, que era para ser uma ponte de 120 metros, e um projeto que não dava para mexer muito, acredito que viramos o jogo para fazer uma coisa que tem um térreo muito mais agradável, com um edifício que pode ser... não, a gente nunca vai trazer... Lembrando, gente, que tinha uma concha acústica, que foi demolida nos anos 70, se construiu o tobogã já estava fora da questão, quando nós entramos. E a ideia é que, quando foi construído, em termos de configuração geométrica, a ferradura do Pacaembu ela foi pensada mais alongada, e isso a gente estudou no projeto de Berlim, no projeto de Finlândia, é que, se você não tivesse a concha acústica, isso aqui ou teria fechado ou você teria encurtado isso aqui. Ele fica porque tinha 2 pontos de atenção, um que seria o centro do campo e um que seria uma espécie de uma esplanada, que é um grande palco. Então, a ideia do edifício, que além de ser uma ponte, era a questão da esplanada, então toda a questão de como a gente trata isso era devolver. A gente, quando trabalha com preexistência, você não quer devolver o mesmo edifício, você não vai fazer uma reconstrução da concha acústica, mas você pode devolver os mesmos gestos que foram pensados originalmente para que isso faça um certo sentido. Então, a ideia foi planejar isso, pensamos como essa arquibancada poderia ser reconstruída com a mesma geometria, ou muito similar. Obviamente, são 2 edifícios horizontais novos, que eles resolvem... Não tinha banheiro durante 25 anos, teve banheiros químicos, e isso resolvia colocar todos os banheiros. Colocamos... Vai ser o primeiro estádio que tem acessibilidade em todos os setores, então você pode entrar com cadeira de rodas ou qualquer pessoa com uma certa restrição de mobilidade em todos os setores, e reconstruir o edifício, apesar de que essa reconstrução significasse um pouco de demolição, com certeza, um pouco não, bastante demolição. Então, esse, em 2019, quando olhamos para ele, esse foi durante 2 anos, enfim, podemos falar sobre essas escavações e como se deram, e isso é hoje, em 2024. Então, ele é diferente, sim, mas também igual. E também ele adquiriu uma qualidade na parte da marquise. A marquise, ao longo dos anos, foi tendo puxadinhos, sacadinhas, e todo tipo de... Tinha drywall, tinha porcelanato, tinha alvenaria, de várias alvenarias. A gente limpou isso, construímos umas caixinhas que não tocam os pilares, de 2 andares, reconstruímos algumas das características, deixamos a tribuna original, que era essa, que já tinha sido descaracterizada, então recuperamos, estava atrás das janelas quadradas, estavam as janelas redondas, voltamos com isso, reconfiguramos com mais dignidade toda a porção central do edifício, trazendo o que mais nos empolgava, que é uma nova fachada no térreo do estádio. Mais ou menos a quantidade de reuniões oficiais que a gente tem tido entre 2019 e 2024, só para vocês mais ou menos verem a dimensão do que eu falo, que o que significa desenhar, mas também entender, conversar, falar e especialmente comunicar com todos os argumentos e as ferramentas que nos dá a Escola de Arquitetura o nosso projeto, que é a questão maquete, desenho, degrama. Então, quando a gente fala para vocês, façam maquete, façam corte, façam diagrama, funciona, serve depois. O projeto, depois também de várias sessões, pousou na terra, com pilares a cada 7,5 metros. Temos um vão, todas as passagens têm 8 metros de altura. O que a gente chama da entrada para o edifício, ele tem a proporção da concha acústica, então é exatamente isso. Então, tem uma certa memória do que isso significa. E essa base que é esplanada, que este render é antigo, agora tem a pista, enfim, aqui tem toda a porção dos jogadores que acontece aqui nos vestiários. Os vestiários vão sair diretamente para o campo. O projeto precisa de muitas horas de cuidado
próximo, não pode desenhar e ir para outro lugar. Isso não significa que você sempre está convidado, ou às vezes está, às vezes não, mas ficar o mais próximo do processo, como se fosse um filho, é o que mais garante que você consiga ter o cuidado possível com o projeto que você está fazendo. O projeto é de muitas mentes, de muitas caras, de muitas esforços, de muitas horas, e cobre muitas disciplinas, a recuperação de cada uma das estruturas que estiveram durante muito tempo com falta de cuidado, de manutenção, etc. Quando começou a demolição das arquibancadas, foi surgindo esta terra maravilhosa, de cores maravilhosas, de roxos e vermelhos e amarelos, e todo tipo de cores que nos inspirou muito e que são a base hoje da cor das cadeiras das arquibancadas, que vocês vão ver. Então, essas cores a gente pegou de lá. E apresentamos 31 cadernos que estão hoje disponíveis ao público, onde apresentamos cada um dos estudos, indo sempre muito além do que era pedido para a gente. Entendíamos que o projeto tinha tantas vozes, tantas pessoas, tantos interesses, muitas vezes falta de comunicação, que fizemos um esforço maior dentro do escritório para fazer um projeto que depois tenha quem for consultar o arquivo, o acervo no futuro, entenda de onde veio cada uma das razões pelas quais trabalhamos. Especificamente o tênis, que é esta porção, que é um edifício maravilhoso. Esses dois são do engenheiro escritor. O edifício inteiro, o complexo inteiro foi feito pelo escritório técnico Severo Vilares, mas especificamente eles convidaram o engenheiro Erwin Hauff para fazer as estruturas. Erwin Hauff foi um pioneiro das estruturas de madeira no Brasil, um austríaco que veio, um austríaco músico que era apaixonado pela madeira e que entendia que no Brasil ele viria a aprender sobre construir madeira, já que era o país que mais madeira tinha. Então, quando chegou, uma longa história, ele acabou trazendo mais de 200 marceneiros ao longo da vida da Áustria e da Alemanha para trabalhar, e foi o grande pioneiro disso. Durante muitos anos, porque não é porque a prefeitura é ruim e tudo está errado, não, é porque vamos mudando de valores, de ideias. Em algum momento, a madeira não era apreciada, então foi pintada para parecer metal. É tudo peroba rosa, as portas são todas de pau-brasil, foram restauradas todas as portas, foi lixado cada um desses elementos, se demoraram 60 pessoas durante mais de 6 meses para lixar isso, além de uma reestruturação completa das estruturas. Enfim, tudo isso também de argamassas, atenção que demos também para tudo o que é serralheria, a quantidade de vidros que foram trocados ao longo do ano, sem nenhum plano, enfim. Então, o mapeamento de todas essas questões, todos os cadernos que foram entregues. E, por último, enfim, não por último, mas uma das questões que foram, assim, aos poucos se manifestando era a ideia de mostrar, né, tinha 1 metro de 3,20 metros, de mostrar o complexo para a cidade um pouco mais. Ele está já dentro de um vale, ele está numa porção da cidade que não tem tanta circulação. Então, a ideia de fazermos uma grade, que também não era qualquer grade, tivemos que discutir, fazer, desenhar para que você pudesse enxergar um pouco mais. Hoje vocês já podem ir lá e ver um pouco o estado disso. A obra ela contempla esse edifício do qual discutimos várias vezes. Ele tem um subsolo muito grande, porque o Pacaembu é um espaço de eventos, é basicamente isso, é arquibancada e banheiro, é isso, 90% das coisas são arquibancadas e banheiros, para que as pessoas assistam um espetáculo, seja de futebol, seja de música, seja de basquete, seja de tênis, seja de piscina, enfim, você tudo que a norma pede em termos disso. Então, se criou um grande espaço de eventos contemporâneo que está no subsolo do campo, tem 86 por 86 metros esse
buraco. E essa já é a arquibancada construída, e este é o espaço criado embaixo das arquibancadas. São espaços também que serão para todo tipo de usos. O que a gente garantiu é que o pilar da arquibancada ele estivesse pelo menos a 6 metros ou 5 metros de distância do pilar da entrada. Então, garantindo uma espécie de uma galeria, que é essa que a gente desenhou desde o começo, que seria uma rua interna, uma rua externa, porque, então, poderiam alugar, a partir daqui, esse espaço pode ser utilizado, alugado, qualquer coisa, mas garantimos esse grande espaço. Então, estão sendo colocadas essas cadeiras, nas cores que, enfim, a gente foi determinando. Posso falar da arquibancada? A arquibancada teve que ser desenhado degrau por degrau, apesar de ser pré-moldado, porque o Pacaembu é assim. Ele não é uma ferradura. Então, e ele é assim também. Então, cada degrau foi desenhado. Se colocou também o que chamamos de salão Itápolis, que é um salão que também remete a um volume que tinha aqui, que foi muito descaracterizado. O tênis já foi esvaziado dos andaimes e já está todo na sua cor natural. E a quantidade de pessoas que trabalham neste canteiro são, enfim, são 200, 300, tem vezes que tem 500, e temos, como uma pesquisa paralela, temos conversado muito com eles, porque as equipes de pessoas que trabalham lá são da Venezuela, da Angola, do Haiti, de Cuba, nós começamos a entender que tinha um retrato da realidade. Quando a gente tem um canteiro desse tamanho, você começa a poder falar sobre quantidades. Fizemos uma solicitação ao Canadian Center for Architecture para uma pesquisa sobre o retrato dos canteiros. E, então, entrevistando e conversando com os trabalhadores, simplesmente para ter uma fotografia de quem construiu o Pacaembu, porque, ao final, sempre tem a voz do público, tem a voz do privado, tem a voz, às vezes, da arquitetura, mas quem constrói com as mãos são todas estas pessoas. Então, temos nomes e sobrenomes de algumas das pessoas, não sempre é tão fácil, nem todo mundo entende, cada um é de uma empresa, enfim, mas temos, acho que, parece ser um recurso diferente do registro, que não é só sobre... nem tenho fotos finais de nada, mas do que as mãos e as pessoas que estão construindo o canteiro. Nesse sentido, fizemos um pequeno test drive, de transformação enquanto fazíamos o Pacaembu, que era... Nosso escritório ficava aqui, esse era nosso escritório aqui, e ficamos olhando isso durante 12 anos. Ele ficou abandonado 12 anos, então ficávamos olhando nessa estrutura e pensando que justamente isso não precisa ser tombado, as coisas não precisam ser tombadas, como o Pacaembu, como o Copan, como a Casa de Vidro, é simplesmente enxergar possibilidades dentro das estruturas existentes. Então, isso eu vou passar muito rápido, mas tivemos essa mesma experiência de trabalho muito próximo em conversar e trabalhar e registrar as pessoas que trabalharam, então entrevistando elas, entendendo o que elas são, durante a transformação deste edifício, que virou um pequeno edifício de usos múltiplos, que tem uma galeria no térreo e tem o nosso escritório no primeiro andar, e tem um apartamento em cima, na parte de cima. Eu sempre penso que exige muito a boa vontade em termos de projeto. Quando você transforma, você precisa um pouco de uma atitude um pouco mais humilde, talvez, do que, às vezes, um projeto novo, não é sempre o caso, mas ele nos ajuda a adquirir uma empatia pelo passado, exerce nossa capacidade de flexibilidade, treina nossa inteligência e paciência diante dos obstáculos indesejados que acontecem o tempo todo, e, desta forma, adaptar edifícios, acredito que enriquece a cidade, enriquece nós mesmos, como arquitetos e como seres humanos, e como Vanderlei Guilherme dos Santos fala, que eu gosto muito disso,
o segredo do nosso futuro está no nosso passado. Obrigada.